A tua Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Quero ministrar a palavra do Senhor ao teu coração. Hoje é dia de Santa Ceia, é dia de comunhão com o Senhor. Não só por causa da Santa Ceia, todos os dias são dias de comunhão, mas hoje é dia da gente sentar à mesa. Então quero te convidar a comer da palavra de Deus, para depois você comer do Senhor. Glória a Deus. Atos capítulo 19. Versículo 11 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa, nu e feridos. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito aos nossos corações, e revela-nos, Senhor Jesus, uma palavra rema nessa noite. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos muito acostumados a métodos que nos levam a realizar coisas. Hoje você compra um equipamento eletrônico, vem um CD, vem um manual, você compra um celular, você compra um tablet, você compra uma televisão, qualquer equipamento que você compra hoje vem um método de como usar, um manual técnico de como usar. A gente compra um carro, vem um manual técnico de como você usufruir da melhor forma possível do carro. E às vezes nós estamos tão acostumados a usar esses métodos para desenvolver as coisas, que a gente acha que as coisas espirituais são assim também. Às vezes eu fico vendo pessoas na televisão, na rádio, falando de coisas espirituais, e aí depois, como pastor, eu vejo pessoas copiando como se fossem simplesmente palavras mágicas que pudessem resolver todas as coisas. Uma vez eu vi uma pessoa que viu alguém expulsar um demônio falando 1, 2, 3 e dando um tranco. E aí manifestou um demônio e essa pessoa dizia: 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Era como se eu estivesse quase esperando o demônio dizer 4, 5, 6. Eu me lembro que quando criança assistia o Silvio Santos, ele tinha aquele programa de criança, Domingo no Parque, e ele falava aquela coisa do 1, 2, 3, pim, 4, 5, 6, pim, Vocês lembram disso? E eu acho que ele achava que ia expulsar o demônio fazendo a brincadeira do pim. 1, 2, 3, e não saía. Já vi as pessoas muitas vezes achando que bater a cabeça, sacudindo, sabe? A gente já viu de tudo. As pessoas acham que as coisas espirituais são assim, e a gente esquece que como filhos de Deus,
nós estamos em meio a uma batalha espiritual, onde demônios estão lutando contra anjos de Deus, para estabelecerem domínios. Você sabia disso? Nesse momento existe uma guerra espiritual por causa da sua vida. Existe uma guerra onde demônios estão lutando para adquirir território sobre a sua vida. Enquanto Deus enviou seus anjos para lutar contra esses demônios, para que esses territórios não sejam ocupados. Talvez você esteja orando por filhos, por marido, por um propósito, e nem tem ideia o tamanho da batalha espiritual que se trava na esfera sobrenatural. E às vezes nós estamos no meio disso tudo, de gaiato, achando que métodos vão nos ajudar a resolver alguma coisa. A gente acha que simplesmente palavras mágicas possam resolver nosso problema. Eu me lembro, quando solteiro, foi eu, um amigo e mais 3 meninas para a praia, e nós estávamos ali bebendo, e uma das meninas foi à cozinha do apartamento e começou a beber pinga, e beber, e beber, e beber, e beber, e de repente aquela moça apareceu no quarto endemoniada. Eu era um cara desviado, não tinha relacionamento nenhum com Deus, e aquela moça queria se matar, ela queria se jogar da janela do prédio, ela deu um murro no espelho, pegava o caco e tentava se cortar, e eu olhava aquilo tudo e falava assim: em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, porque eu vi isso, eu vi as pessoas fazendo isso, eu achava que simplesmente era um método que as pessoas usavam para expulsar demônios, e eu fiquei ali, espírito demônio, sai, sai, e o demônio não saía. Uma das coisas mais impactantes para mim foi ver que um amigo meu, que era chegadinho com um preto velho dele, chegou no demônio e disse assim: eu sou mais forte que você, então você para de fazer bagunça. E o demônio acalmou. Porque na hierarquia, o demônio que estava sobre o meu amigo era mais forte que o demônio que estava sobre a menina. E a entidade intimidou a outra a entidade, e aí ficou tudo resolvido. Foi algo frustrante para mim, porque eu tinha visto tantas vezes esse método do nome de Jesus ser usado para expulsar demônios, que quando eu quis expulsar demônios, nada aconteceu. Por quê? Porque métodos não são reconhecidos pelos nossos inimigos. Você entende isso? Métodos não são reconhecidos pelos nossos inimigos. Você pode estar travando uma grande batalha dentro da sua casa, e de repente você fala assim: oh, Deus, me ajuda! E você acha que falar isso é suficiente para Deus vir e te ajudar. Talvez você olhe e diga assim: Senhor, muda o coração desse homem. Talvez você ache que uma oração assim vai mudar o coração do homem, porque você vê as pessoas fazendo, de alguma forma você reproduz. Mas eu quero te explicar nessa noite que nós precisamos de uma identidade espiritual, para que nós possamos travar esse tipo de batalha. Nós precisamos de uma identidade que não é a identidade pessoal nossa, mas é de Jesus Cristo, nosso Senhor. A identidade de Jesus Cristo faz com que nós tenhamos poder sobre principados e potestades ou qualquer força do mal. E aí nós podemos entrar com autoridade nessa batalha, e quando eles nos olham, eles ficam intimidados. Eles não podem com a gente. Mas não é o nome de Jesus que expulsa, é a identidade de Jesus que expulsa. Não é o nome, o método que usamos para expulsar demônios, mas é a identidade que temos espiritual que expulsa demônios. Uma vez,
Eu vi um pastor falar assim: olha, eu venho na igreja e prego, e é tão bom, a igreja está lotada, fogo cai. Mas aí Deus falou ao coração dele assim: não se vai dessa não, porque o fogo cai não é por causa de você. O fogo cai não é porque você está fazendo o trabalho, é porque o seu pastor pagou o preço. É porque o seu pastor é obediente. É porque o seu pastor tem relacionamento comigo. E é por causa da intimidade que eu tenho com o seu pastor, é que eu faço todas essas coisas acontecer, e não por você. E esse pastor é um pastor renomado, conhecido. E ele reconhece que tudo que acontecia naquele lugar não era por mérito dele, mas era pela identidade que o pastor dele, o sogro dele, tinha sobre a igreja. E contra as forças malignas. Eu quero te mostrar isso, para quê? Para que você entenda que é fundamental que você busque batismo no Espírito Santo. É fundamental que você tenha como objetivo ser revestido desse poder. Porque a identidade espiritual que eu e você vamos ter é o batismo com o Espírito Santo. E às vezes eu vejo a igreja acomodada nessa questão. E hoje, como dia de Santa Ceia, eu quero incomodar você a buscar a sua identidade. Quero incomodar a você a despertar para a sua identidade. Porque talvez você já tenha descoberto a tua identidade, mas você não tem usado. Hoje foi dia de eleição. Vocês foram votar. Pediram RG para você? Pediram título de eleitor? Tem coisas que nós vamos fazer que é necessário a nossa identidade. Está entendendo? Tem coisas que são fundamentais. Nós precisamos andar com ela no nosso bolso. Quando a gente vai no shopping assistir um cinema, não basta simplesmente dizer assim: olha, eu vou pagar meia. O que eles pedem? A carteirinha de estudante. Se você não mostrar, não paga meia. Se você for no parque de diversões e querer pagar metade, você vai ter que mostrar a carteirinha. Então tem coisas que para a gente se beneficiar, nós precisamos de uma identidade. De uma identidade. E às vezes eu vejo a igreja acomodada, porque ela pega a identidade, como a pastora faz com a nossa. Como eu não ando com a RG o tempo todo na carteira, título de eleitor, já fiz isso. Quando me roubaram tudo. Então a pastora, o que ela faz? Documentos importantes a gente não usa na carteira, a gente guarda. Então a pastora pega os documentos, põe tudo: passaporte, carteira de identidade, cartão de CPF, CPF, coloca tudo lá, carteira profissional, tudo guardadinho numa gaveta. E tem gente que espiritualmente faz a mesma coisa. Pega a identidade espiritual e coloca no lugar aonde ela não tira de jeito nenhum. E eu creio que hoje Deus quer te chamar a atenção para você ir na gaveta, puxar a tua identidade. Porque hoje você vai precisar dela. Porque hoje você vai precisar mostrar a sua identidade. O texto que nós lemos fala de um momento interessante. Paulo pregou em muitos lugares. Paulo era um homem de Deus, apóstolo do Senhor. Paulo foi pregar numa cidade chamada Éfeso. Existem cartas para a cidade de Éfeso. Uma carta maravilhosa. Mas nós precisamos entender o que acontecia naquela cidade. E para que você possa ter uma boa referência, Éfeso era como Aparecida do Norte para nós. Uma cidade onde havia uma idolatria, uma religião. E que as pessoas tinham por hábito fazer os seus cultos, suas oferendas, tinham suas práticas. Então, assim como nós não vamos
assim como nós vemos na Aparecida, as pessoas vendendo amuletos, fitas, velas, imagens, assim também era a cidade de Éfeso. Todo mundo ia para essa cidade para fazer oferendas, para comprar imagens, para oferecer sacrifícios. Está entendendo? Então Paulo foi pregar nessa terra. Só que Paulo não podia simplesmente chegar e pregar. Paulo tinha que ser alguém que tivesse uma identidade espiritual para confrontar o domínio que estava sobre aquela terra. Então não bastava simplesmente dizer: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, vim aqui falar de Jesus para vocês. Não. Paulo ficou 2 anos naquela terra pregando e ensinando quem? Os sacerdotes daquela terra. Havia muito misticismo, havia muitas religiões, havia muitos estudiosos naquela terra. Então Paulo, sem pressa, começou a ensiná-los. E Paulo tinha o seu trabalho, e ele fazia tendas. Então ele tinha a sua roupa, que ele trabalhava todos os dias. E Deus começou a mostrar através da identidade espiritual de Paulo, ele começou a ganhar território. Um território que antes era do inimigo. Um território que antes era dominado pelo inimigo. Agora Paulo, com a sua identidade, começou a confrontar os inimigos. E os inimigos começaram a partir em retirada. E aí pessoas que estavam doentes passaram a ser curadas. E interessante que o texto diz que eles usavam utensílios, lenços da roupa de Paulo para curar pessoas. Não era uma campanha, está entendendo? Não era uma campanha que Paulo chegava e mandava confeccionar 1000 lenços, 10.000 jalecos. Não, ele estava trabalhando e as pessoas: posso pegar um pedacinho daqui? Cortava e ia orar. E Deus curava. Mas curava por causa da identidade que ele tinha. Os demoniados começaram a ser expulsos, libertos. As pessoas começaram a ser libertas pela identidade. E aí, como naquela terra havia um costume, havia muito mágico, havia muito feiticeiro, havia muito bruxo. Esses homens, de alguma forma, eles procuravam desenvolver relacionamentos com entidades. E essas entidades, eles nomeavam como deuses, e aí mostrava-se ao povo que eles tinham um certo relacionamento com esses deuses. Só que quando Paulo começou a usar a sua identidade, aquele povo passou a ver coisas que os outros não faziam. E aí, alguns homens ficaram maravilhados com aquilo. Os filhos de Cefa, eles perceberam que eles de repente poderiam levar vantagem em relação a isso. E aí eles começaram a querer expulsar demônio. E eles começaram até com bastante vontade, com bastante alegria. E eles falavam assim: olha, eu expulso você em nome do Jesus que Paulo prega. Mas veja, não há identidade. A identidade está sobre Paulo. A identidade é de Paulo. É como se eu quisesse votar hoje com a identidade da pastora. Com certeza a mulher ia dizer: desculpa, você não chama Márcia. Né? Ou se o guarda me parasse e pedisse meu documento, eu mostrasse o documento da pastora, ele falasse assim: você não tem cabelo. E a identidade tem muito cabelo. Não adianta a gente fazer as coisas com a identidade dos outros. Principalmente em batalhas espirituais. Batalhas espirituais, nós precisamos das nossas próprias identidades. Por isso, gente, às vezes eu fico vendo assim: olha, você não tem fé? Então vem na minha fé. Vem na minha fé que a minha fé faz. Não! Você precisa da tua identidade. Ensinar você a querer viver
segundo a minha identidade, é manipular você e fazer com que você nunca enfrente uma batalha de frente. Você me entende? E Jesus morreu por você, para que você tivesse a sua própria identidade. Não para você andar na minha fé, mas andar na sua fé. Vai na sua fé. Houve um homem que pediu a ajuda de Jesus, e ele pediu para que Jesus curasse o seu servo, mas pediu para que ele desse uma ordem. E Jesus falou: segundo a sua fé, que assim seja feito. O Senhor quer que você aprenda a usar a sua própria fé. O Senhor quer que você seja estimulado a usar a sua própria fé. Não adianta filhos quererem usar a fé da mãe. Nós tínhamos uma aluna que ficava refém da fé da mãe. E que um dia, chorando para nós, ela disse: minha mãezinha morreu e eu agora não sei o que fazer, porque eu fazia tudo pela fé da minha mãe. E ela vem buscando a Deus para que ela aprenda agora, depois de velha, desenvolver a sua própria fé. Vocês me entendem? Jesus quer que você tenha a sua própria identidade. A vontade do Senhor é que você desenvolva a sua própria identidade. E é isso que eu quero que você entenda, porque aqueles homens não tinham identidade. Aqueles homens não tinham identidade e foram batalhar numa área que eles não tinham identidade. E o que aconteceu com eles? O demônio disse: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas e você? Não conheço. Não sei quem você é. E aí o demoninho regaçou a manga. E aí aquele cara endemoniado bateu no 7. Mas não bastava só bater. Porque você bate e manda embora. Ele bateu e deixou eles peladão. Deixou peladão. Já pensou que humilhação? Diante da população, aqueles homens que gostavam de falar em nome dos outros, que gostavam de usar a identidade dos outros. Agora, diante da sociedade, apanhar do demônio, ouvir do demônio que eles não tinham identidade, não tinham autoridade para falar e nem expulsar ninguém em nome de Jesus, porque eles não eram nascidos de Jesus. Eles não conheciam Jesus, não tinham relacionamento com Jesus. Eles apanharam, sofreram. Você sabe que eu quero que você entenda nessa noite. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Você sabe que tipo de luta nós enfrentamos? Algumas delas são emocionais. E só as lutas emocionais são suficientes para destruir a nossa vida. A gente não precisa de uma luta no trabalho. A gente não precisa de uma luta na família. A gente tem lutas dentro da gente que são suficientes para desestabilizar totalmente nossa vida. Veja só, algumas lutas que estão na esfera emocional. Remorso é uma delas. Remorso é aquela coisa que nós sentimos, que nós passamos a vida inteira sabendo o que é certo fazer e depois nós não temos mais oportunidade para fazer. E aí a gente fica com aquela coisa: por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Deveria ter feito, não fiz por quê? Vocês estão entendendo? Ou eu fiz algo que eu me arrependo, e eu fico perguntando: por que fiz? Por que não fiz? Por que fiz? Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a vencer os nossos remorsos. Para que nós possamos ser edificados, fortalecidos, renovados. Para que a gente não saia fazendo loucura. Para que a gente não tome decisões precipitadas por causa das nossas amarguras. Remorso é uma coisa. Insegurança é outra coisa. E nos dias de hoje, quando nós
ligamos a televisão e ligamos no Datena, e o Datena fala de violência, e ligamos no Marcelo, e o Marcelo fala de violência, e ligamos no outro canal, e o outro canal fala de violência, a gente começa a achar que não dá para sair, a gente acha que não dá mais para andar na rua, a gente olha para os nossos filhos, começa a ficar culpado, os nossos filhos não ligam, a gente já fica sem dormir, a gente fica apavorado, insegurança é algo que emocionalmente pode nos destruir. Quantas pessoas não estão saindo de casa por insegurança? Quantas pessoas não entram num elevador por causa de insegurança? Quantas pessoas não vão passear no navio por causa de insegurança? Não vão passear de carro por causa de insegurança? Quando somos cheios do Espírito Santo, nós vencemos a insegurança. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ser cheio do Espírito Santo me dá a certeza de segurança, mesmo sendo impotente diante de tanta violência que nós vemos. Isso não nos livra de sermos uma hora ser assaltados ou até mortos. Vocês estão entendendo? Mas nós não podemos viver reféns dos nossos medos emocionais. Nós precisamos viver, nossos filhos precisam viver, nós precisamos nos relacionar com pessoas, nós precisamos conhecer pessoas novas, nós precisamos andar pelas ruas. Muitas vezes nosso trabalho exige que nós estejamos em lugares desconhecidos. Esses dias eu fui para Belém, e alguns dias antes eu sonhei que eu tinha morrido de avião. E aí eu ficava assim: Deus, o Senhor vai me levar para Belém para matar? Eu vou morrer? É nessa viagem? E aí eu comecei a ficar naquela semana que eu ia viajar, olhava para o pastor e falava assim: olha, eu amo você. Olhava para a Ana e dizia: Ana, o pai ama sempre você, viu? Nunca se esqueça disso. E aí eu fiz isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. No quarto dia a pastora já estava assim: ai meu Deus, será que vai cair mesmo? Fui para o aeroporto, cumprimentei os pastores amigos e pensava, olhava para o avião: é esse? O meu fim é aqui? É, gente. Aí o avião não estava conectado na minhoca lá, tinha que pegar o ônibus e ir até onde o avião estava. E aí eu tinha que ir, e eu ficava olhando aquele monte de avião. Não é aquele. Não é aquele. Ah, será que é aquele? Assim, gente. Aí quando eu entrei, tem uma foto no meu celular, eu bati a foto do avião lá de fora, para ficar registrado. Ó, quando as pessoas olharem, vão dizer assim: olha, essa foto foi antes da morte. Coisa mórbida, gente, mórbida, mas maligna. Maligna, porque Deus tinha algo bom para mim lá, para trazer para cá, para a gente ser feliz. Mas o diabo estava fazendo o quê? Trazendo insegurança. Estava travando uma batalha espiritual. Subi a escada do avião, pus a mão assim no avião. Eu falei assim: eu vou te ver todo despedaçado, eu não vou ver. Aí me deu um negócio, eu falei assim: ô cão dos infernos, Deus está levando eu lá para me abençoar, não para me matar. Pus a mão no avião, falei: em nome de Jesus, ele vai voando abençoado. Aí entrei no avião, acabou o medo. Falei assim: ah, glória a Deus. Sentei no avião, olhei para o meu lado, a pastora estava assim: ai Jesus, ai Jesus. Acho que eu vou ter que orar por ela. Acho que ela teve algum sonho igual ao meu. Vocês estão entendendo, gente? Insegurança nos afasta muitas vezes da bênção do Senhor. Eu pensei e falei assim: não vou nesse avião, não vou morrer agora, estou muito novo, não vou morrer agora não vou. Tem gente que começa a ficar tão apavorado, que trava, não faz mais nada, cancela a viagem, muda os planos, não façam mais isso. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus abençoar a sua família. Seja feliz, mas para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que a insegurança saia da tua cabeça, do teu coração, para que você ande feliz, contente e curta tudo aquilo que Deus tem para você.
entendendo? Deus tem coisas maravilhosas para vocês. Você sabe qual é a outra situação que ataca a nossa mente? Pessimismo. Tem coisa pior do que andar perto de uma pessoa pessimista? Não tem coisa pior. Vamos casar? Vai casar? Você vai falar assim, olha, estou casado, eu e a pastora esse mês vamos fazer 17 anos de casado. Ô, glória. Aí você fala assim, estou 17 anos de casado. A pessoa fala, faz quanto tempo que vocês perderam a graça? Faz quanto tempo que vocês não são mais felizes? Não tem gente que é assim? Você fala assim, olha, o casamento é 50 anos. 50 anos e 2 anos de alegria e 48 de sofrimento. O filho fala para a mãe, mãe, eu vou casar. Ela fala, não faça isso, filho, fica solteiro. Porque eu. Gente pessimista é a pior coisa que existe na terra. Você vai viajar, a pessoa fala assim, nossa, está muito quente. Vai me queimar todinho. Aí está frio. Está muito frio, dói os ossos. Você fala assim, nossa, vou chegar na praia, vai estar um sol. A pessoa fala assim, olha, eu vi na meteorologia, vai chover uma semana. Aí você vai ver que vai chover uma semana, você fala assim, eu vou fazer alguma coisa, eu vou tomar banho de chuva. Você está lá na Praia Grande, em Santos, vou pisar na areia molhada. Pessoal, não faça isso. Eu estava vendo, elas estão impróprias, o esgoto está dando bactéria no pé, tem gente que está morrendo. Você fala assim, poxa, eu não posso nem sair de casa. Olha, não toma água, hein? A água daqui da praia, terrível. Vocês estão entendendo? E aí, quando a gente fica muito perto de gente assim, a gente começa a ficar pessimista também. Você fica contaminado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é pessimista. Existe pessimista nesse lugar aqui? Olha, hein? Você sabe outra coisa que é atacada a nossa mente? Ressentimento. Eu não perdoo, viu? Eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. Você não sabe o que fez para mim. Olha o meu coração, só eu é que sei a dor que sinto no meu peito. Querido, se você buscar o Espírito Santo de Deus, os teus ressentimentos vão tudo embora. Eu não consigo perdoar. Se você for cheio do Espírito Santo, você perdoa naturalmente. Pastor, mas você não sabe o mal que me fez. Pois se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai amontoar sobre a cabeça dele brasas vivas, sobre a cabeça dela brasas vivas. Então não tem por que você ficar guardando ressentimento. Não tem por que você parar de viver e ficar travada num quarto olhando para a parede porque uma pessoa fez mal para você. Está entendendo? Me abandonou, pastor. Me trocou por uma de 20, pastor. Aí a pessoa está lá. Podia estar fazendo exercício. Podia estar fazendo uma chapinha. Podia estar pintando o cabelo. Né? Mas não. Está ressentida, come chocolate, come picanha, come pão um atrás do outro, não pinta o cabelo. Já está tricolor, não está nem bicolor. Porque tem a pintura que já desbotou e tem mais os fios brancos e mais aquele que já não tem mais jeito. Aí a pessoa está acabada, a dentadura está entortando. A pessoa está toda relaxada, estragada. Por causa do quê? Por causa de ressentimento. E aí o outro está por causa de 20. Bermudinha, correntona. Pancinha, né? Ocrinho, dando a praia, a voltinha na praia, né? Falando para os amigos, a minha mina. Passou no cabeleireiro, mandou passar uma tinta preta de petróleo, ou jogou aquela tipo sapato marrom, né? Deu aquela
Todo mundo sabe que é tintura, né? O cara pega o nuguete, passa na faia assim, no meio das faias do cabelo. Todo mundo vê que é nuguete. Se o cara toma uma chuva, parece mulher chorando com maquiagem. Fica tudo escorrido. Não é verdade? Enquanto quem está com ressentimento está fazendo o quê? Está destruído, acabado. Quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, não fica ressentido. Você percebe como você precisa ser cheio do Espírito Santo? Você percebe como você precisa da tua identidade? Para você não permitir que esses demônios venham anular você. E por último, algo que muita gente tem: ansiedade. Pastor, eu sou ansiosa mesmo. Poxa, não tem nem vergonha de falar. Tem nem vergonha de falar. Ai, pastor, eu sou tão ansioso, eu sou tão ansiosa. Vai buscar Deus. Vai buscar o Senhor. O Senhor vai acalmar o teu coração. Ansiedade é sinal de incredulidade. Você sabia disso? Hoje de manhã nós falávamos aqui, ovelha que não descansa. Você sabe, a ovelha, ela não deita sozinha. Ela precisa de estímulos. E qual é o estímulo? Ela precisa estar tranquila. Ela não pode estar brigando com ninguém. Ela não pode estar com mosca, gente enchendo a cabeça dela. E ela não pode estar com fome. Se ela estiver sendo suprida nessas coisas, ela deita gostosa e fica feliz, satisfeita. Você sabe que uma pessoa ansiosa jamais vai repousar em pastos verdejantes. Uma pessoa ansiosa jamais vai poder confiar no Senhor a ponto de relaxar e saber que o Senhor está cuidando da sua vida. Então nessa noite eu quero falar para você: seja cheio do Espírito Santo, que estas coisas não vão mais atacar a sua mente. Seja cheio do Espírito Santo e você não mais vai ser atacado por estas coisas. A sua família está na hora de poder curtir um pouco as coisas que Deus tem trazido, mas ela não curte porque você tem sido uma pessoa cheia de remorso, insegura, pessimista, cheia de ressentimento e ansiosa. E teu marido está dizendo assim: Deus, faça a obra, Senhor, faça a obra, Senhor, faça a obra, Senhor. O cara olha para a mulher está com aquela tromba de elefante. A mulher olha para o marido e fala assim: meu Deus, que desgraça é essa? Busca Deus. Busca Deus, vai ser feliz, gente. Busca Deus, vai ser feliz. Às vezes eu fico vendo no Facebook, tá as gordinhas na academia. E aí está o cara dançando lá e elas em cima da bicicleta, dançando. Tá gordinha, mandando ver. Tá se achando uma menina verão. Mas ela tá feliz. Aí tem lá a mulher que tá o corpão tudo em cima, olha no espelho e diz: tô gorda. Nossa, que cara é essa? Que cabelo é esse? Preciso disso, preciso daquilo outro. Precisa de nada, você precisa do Espírito Santo. Só o Espírito Santo para te encher. Olha, você quer ter uma identidade? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ter uma identidade? Diga: eu quero ter. Então nós vamos buscar a identidade. Seja cheio do Espírito Santo. O teu pastor às vezes fica aqui apertando o botão: fala em Espírito. Quem é batizado no Espírito Santo fala em línguas estranhas. E línguas estranhas representam para nós o quê? Edificação. Quem é edificado não sente remorso. Quem é edificado não sente insegurança. Quem é edificado não é pessimista. Quem é edificado não tem ressentimento. Quem é edificado não tem ansiedade. Mas é tão difícil dizer: fala em Deus e Espírito. E a pessoa diz: eu preciso esquentar, pastor, espera um pouquinho. Precisa falar 1942 vezes glória, 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 glória. Não é verdade? Poxa, você é batizado no Espírito Santo, você tem uma identidade, já entra com a mão levantada e rasgando em língua estranha, irmão. Mas precisa ficar sendo incentivado.
Tem gente que ainda precisa receber. Fala, irmão, fala, irmão, fala. Você tem uma identidade, use a identidade que você tem. Eu não preciso aqui, hoje é dia de Santa Ceia, eu não preciso ficar assim, ore em espírito, irmão. Irmão, você vai estar na maior comunhão com Deus. Na maior comunhão com Deus, fecha os teus olhos e deixa rolar. Porque Deus te batizou no Espírito Santo para que você use os dons. E falar em línguas estranhas é exatamente o dom que você precisa para ser edificado. Fala em hora e fora de hora. Você está no carro, no trabalho, seja o lugar que você estiver, fale. Seja um momento de dor, seja um momento de alegria, seja lá qual for o momento, fale, porque a única maneira da gente ser edificado é falando em espírito com Deus. O inferno fica confuso, eles não sabem o que está acontecendo. Ele está esperando que você abra a boca para reclamar, ele está esperando que você abra a boca cheia de remorso, ele está esperando que você fale cheio de pessimismo. E de repente você começa a falar em espírito, e ele fala assim, não vai dar para segurar, não vai dar para segurar, não vai dar para segurar, não vai dar para segurar. Essa pessoa arrancou a identidade. Ela arrancou a identidade, não vai dar para segurar. Ele começa a pôr dor de cabeça, ele começa a colocar incômodo, ele começa a trazer irritação, e aí ele olha e diz assim, mas está com identidade, sai, corre. Ele não consegue resistir você, por isso a palavra do Senhor diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós, mas a gente resiste o diabo só buscando em espírito. A gente só resiste o diabo quando estamos cheios do Espírito Santo, porque não é um método, é uma identidade. É uma identidade, não é um método. Olha, diabo, eu estou te resistindo, eu estou te resistindo, eu estou te abraçando. É assim que as pessoas estão fazendo com o pecado. Não, diabo. Não, diabo. Sim, diabo, fala de novo. Hoje é dia de ceia, mas é dia de força, é dia de renovo, é dia de poder, é dia de intimidade, é dia de relacionamento, é dia de cura da tua alma, é dia de restauração, é dia de poder sobre a tua vida. E o Senhor está te chamando. Me busca e você vai encontrar. Me procura e você vai achar. Mas você não depende dos outros, porque cada um de vocês tem uma identidade. Pastor, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Irmão, você sabe qual é a condição para você ser batizado no Espírito Santo? Crer. Fé. Essa é a condição. Não é merecimento, é fé. Mas aí, eu vou buscar Deus. Aí eu vou buscar Deus assim, ó. Com eu no peixe, outro no gato. Quero saber o que está acontecendo com a igreja e ao mesmo tempo quero ser espiritual. Não dá. Você tem que entrar na presença do Senhor e deixar teu coração quebrantar. Não dá para você estabelecer uma hora. Deus, olha, quando for exatamente às 20 horas e 40 minutos, eu vou permitir que o meu coração abra e o Senhor entre. Não é assim. Mas quando você fala para Deus, Deus, eu te quero. Eu te quero. O Senhor fala assim, me quer, então toma. Relacionamento. Desejar o Senhor. Desejar a presença do Senhor. Faz com que você seja pleno. A plenitude do Espírito te capacita e te dá uma autoridade espiritual. Os demônios não podem mais. Por quê? Porque toda aquela terra foi ocupada. Toda aquela terra, Deus enviou o Espírito Santo aos seus discípulos. Para quê? Para que eles tivessem uma identidade. Jesus disse, estou indo, mas vá para Galileia e espere até que sejam revestidos do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre vocês, e aí vocês vão para todos os lugares da terra pregar o Evangelho. Mas antes que isso aconteça, não saia. Por quê? Porque vocês não terão identidade. Os discípulos precisaram esperar.
Quando eles esperaram, eis que veio o Espírito Santo, e eles foram revestidos de poder. Deus deu a eles a autoridade. Todos viram. Paulo, eu sei quem é. Jesus eu conheço. Sandra, quem é? João Vitor, quem é? Vocês estão entendendo? Busquem. Tenham sua identidade. Busquem e intimidem os seus inimigos com a identidade. Quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê o Espírito que está em você. Quando ele olha para você, ele vê o poder de Deus sobre a tua vida. Eles olham e encontram Jesus. E aí eu me lembro, quando a pastora pregou aqui há uma semana atrás, quando aquele endemoniado gadareno disse: o que tenho contigo? O Senhor veio aqui para atrapalhar a nossa festa? E Jesus olha para ele e diz: acabou. Acabou. Isso é do meu jeito, tá? É assim que hoje os demônios vão falar. Acabou para nós hoje. Acabou para nós. Acabou, não vamos mais atacar com remorso. Não vamos atacar mais com insegurança, com pessimismo, ressentimento ou ansiedade. Acabou para nós. Acabou para nós. Começou para você, irmão. Começou para você, irmã. Começou a virada para você. Começou a virada para a tua família. Começou a virada agora. Porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E se você quer, busca Ele. Não precisa de 1000 aleluia, nem 10.000 glória a Deus. Está aí, você tem identidade. Saca a tua identidade. Diz: Deus está aqui. A minha identidade está aqui, Senhor Jesus. Que você vai ver que todos os incômodos da sua vida vão partir em retirada, a começar pelas enfermidades da sua alma, vão começar a sair. Tira ela para fora. Para de guardar a sua identidade. Para de ficar estabelecendo como tem que ser. Não, gente. Hoje Deus quer falar para você. Você precisa usar a sua identidade. Amém. Essa é a palavra do Senhor para você.